Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Amém, glória a Deus. Olha só, você que trouxe a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Olha só, Paulo fala assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escrevia ou discorria ou falava, enfim, como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, deixando para trás as coisas de menino. Amém? Deus abençoe, você pode sentar na presença do Senhor. Queridos, olha só, Paulo, ele faz uma colocação aqui, muito importante para quem quer crescer, para quem quer desenvolver, para quem quer amadurecer na fé, na nossa vida com Deus, e essa colocação que ele faz, é algo sistêmico, é algo que não diz respeito somente à nossa vida espiritual, é algo que diz respeito à nossa família, é algo que diz respeito às nossas finanças, é algo que diz respeito à igreja, é algo que diz respeito às nossas emoções, é algo que diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas atitudes. É normal a gente, quando criança, ter atitudes de criança. Você vê um adolescente, um menino, né, uma criança, um junior, tem atitudes, né, se veste de super-herói, coloca aquela roupa do Batman, do super-homem, coloca um negócio engraçado, a cueca por cima da calça, que eu não sei, até hoje não descobri porquê, né, mas é normal. O que não é normal é um adulto fazer essas coisas. Então é normal na infância a gente ter atitudes infantis. Também é normal a gente ter um coração de criança. Jesus falou: quem não se tornar como criança não pode entrar no reino de Deus. O que não é normal é a gente viver na infantilidade, na criancice. Então Paulo está falando sobre isso, que nós devemos crescer, nós devemos deixar para trás as coisas de menino, as coisas de criança, e há uma expectativa sobre a nossa vida. A sua esposa tem uma grande expectativa de que você deixe de ser criança, de que você seja o sacerdote do lar, de que você exerça a liderança espiritual na sua casa. O seu marido, ele tem uma grande expectativa, irmã, que você também cresça, que você tenha maturidade espiritual, que você seja aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Então, eu entendo que em todos os setores, sabe, a gente tem que sair daquela fase que a gente precisa que troque fralda, que dê o papazinho, mamazinho. Eu fiz uma cirurgia sexta-feira passada, dia 1º, eu fiquei uns 5 dias só tomando líquido, papazinho, igual o bebezinho, né? Coisa assim, moedinha, né? Mas já faz uns 2 dias que eu comecei a mastigar de novo, e ontem comi churrasco, inclusive. Eita, Deus é bom, né, irmãos? Glória a Deus. Papinha é legal, mas o melhor é a comida sólida. Aleluia. Então, queridos, nós precisamos desejar crescer, crescer nas suas finanças. Irmão, tem que chegar um dia que você tem que parar de perder dinheiro na vida, parar de viver endividado, parar de fazer negócio precipitado, negócio ruim. Chega uma hora que você tem que aprender, porque senão a gente fica andando em círculos. Quantas pessoas que passam a vida andando em círculos, seja na questão emocional, espiritual, familiar, na dependência emocional. Olha, querido, chega um dia que você tem que parar de depender do papai e da mamãe, você tem que se virar, você tem que crescer. Quem quer crescer? Então, para crescer, para amadurecer, nós vemos algumas referências na palavra de Deus. Uma referência básica é o próprio Senhor Jesus. Lucas 2:52, diz a palavra que ele crescia em graça, conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus, ele crescia, e veja que aqui o crescimento dele era em 4 aspectos. Primeiro, ele crescia fisicamente. Há muitas pessoas que quando vêm para a igreja, acham que são anjos, acham que tudo é espiritual, mas não, você habita num corpo. Aliás, o seu corpo é o templo e como templo do Espírito Santo, é minha obrigação cuidar do meu corpo. Se eu não cuidar do meu corpo, o que vai acontecer? Vai morrer cedo. Quem quer ter longevidade?
Quem quer viver, se Jesus não voltar, viver até os 100 anos, mas viver bem, com saúde, com lucidez, com saúde emocional, espiritual, mental, então tem que se cuidar. Então, há uma expectativa até do seu médico, que você comece a se cuidar. Amém, Jesus? Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender isso. Às vezes nós vivemos sabotando o nosso corpo e depois jogamos para Deus. Que Deus vai fazer, Deus vai curar, mas aquilo que eu posso fazer, eu entendo na Bíblia, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquilo que eu posso fazer, é minha obrigação fazer. Cuidar da alimentação, cuidar da atividade física. Irmãos, a atividade física não é pecado. Fala a pessoa do seu lado aí. Não é pecado a atividade física. Jogar bola também não é pecado. Pecado é dar canelada nos irmãos. A canelada, aproveitar no futebol, é hoje que eu vou. Então, querido, cuidar. Jesus, ele crescia também fisicamente, ele crescia também no conhecimento, na sabedoria. Irmãos, invista no conhecimento, invista em sabedoria. Na Bíblia Sagrada, Salomão fala assim: adquire sabedoria. Eu posso, num certo sentido, até comprar sabedoria. Quando que eu compro sabedoria? Quando eu invisto, quando eu medito na palavra de Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Quando eu leio, o que Paulo disse para Timóteo? Você é o meu baterista, irmãos. Tem uns 3, 4 aqui na igreja, um mais invocado que o outro, metaleiro assim. Irmãos, e é tudo discípulo do Ariel, viu, irmão? Todo mundo fica olhando o Ariel, querendo ser tudo baterista. Então, Paulo, o que ele disse para Timóteo? Paulo disse para Timóteo, Lucas, se você achar, coloca aí: persiste em ler. Paulo falou para Timóteo. Então, ler, meditar na palavra. Quando eu leio um bom livro, quando eu me aprofundo, eu aprendo. Nós vivemos hoje numa era de tecnologia. Você tem aqui, claro, muitos vídeos, muitos tutoriais, muitas coisas que você pode ver pela rede social, mas um bom livro faz você viajar, faz você despertar a imaginação, ele é mais efetivo. Ontem eu estava assistindo um dos 20 executivos que são conselheiros do Bill Gates. Quem lembra do Bill Gates? Bill Gates, da Microsoft, e ele falando que o Bill Gates raramente está nas redes sociais, mas que ele lê geralmente 4, 5 livros ao mesmo tempo, papel, lendo. Então, ler. Paulo diz para Timóteo: persiste em ler. Salomão diz: adquire sabedoria. Você pode adquirir conhecimento, se especializando, lendo. Então Jesus, ele crescia em conhecimento, em sabedoria. Você pode renovar a sua mente, lendo, aprendendo, buscando em Deus direção, buscando conhecimento. Aquilo que você ainda não sabe é porque não aprendeu, mas você pode aprender. E crescer, amadurecer, tem a ver com aprender. Quem quer aprender? Então, aprender no Senhor, aprender na palavra. Jesus, ele também crescia, o crescimento dele também era relacional. O cristianismo é relacional, o cristianismo é pessoas. Você vê, o Buda é um cara sozinho, o Shiva, aquele carinha com um monte de mãos lá, só ele, mais ninguém. O cristianismo não, o cristianismo é nós, é Jesus numa mesa, na mesa da ceia, com 5, no mínimo 5 encrenqueiros com ele. Estava lá Tiago e João, que queriam ser mais que Jesus. Falaram para a mamãe: mamãe, fala para ele, coloca um à direita, outro à esquerda, que nós que somos melhor e tal, né? Se achando, né? Tinha o outro que depois só acredita se vê, o incrédulo, Tomé. Pedro, então, nem se fala. Pedro, Jesus chamou de Satanás, mas estava lá na mesa. O Judas estava lá também. Pastor, não acredito que o Judas estava na ceia, mas foi ali que ele se revelou. É aquele a quem eu der o bocado molhado, estava lá. Então, o cristianismo é isso, irmãos, é acreditar em pessoas, é saber que nenhum de nós, irmãos, é perfeito, nenhum de nós, todos temos as nossas dificuldades. Igreja não é lugar de perfeição, mas é lugar de aperfeiçoamento, é lugar daqueles que não vivem no pecado, mas se arrependem do pecado e querem melhorar cada dia. Quem quer melhorar cada dia aí? Aí vem a compaixão, misericórdia. Por isso que o cristianismo é Jesus na mesa com 12, é Jesus no meio das multidões, e diz que ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, através da meditação na palavra de Deus,
E o terceiro ponto, ele diz, revestir-se a cada dia do novo. Eu preciso me revestir a cada dia das coisas novas que Deus tem para mim. Ele diz aqui na palavra, e vos revistais do novo homem. A cada dia eu tenho que viver em novidade de vida, eu tenho que acordar de manhã e me renovar, me fortalecer em Deus. Claro que nem todo dia a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda meio desanimado, meio assim, mas é aquele dia que você tem que se levantar, que eu sou de Jesus, Deus está comigo, em nome do Senhor Jesus eu me levanto, eu vou fazer a obra que Deus colocou para mim, eu vou dedicar, vou cuidar da minha casa, da minha família, vou me cuidar. Irmãos, isso que eu estou falando para você, preste atenção, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de vida ou morte. Se você não blindar a sua mente, se você não se renovar, você vai viver se auto-sabotando, porque toda a nossa tendência da nossa carne é para o mal. Por isso que Paulo falava assim, o que eu quero fazer, que é o bem, isso eu não faço. É uma luta da carne contra o espírito, mas com a graça de Deus nós podemos vencer. Então você tem que se renovar. Se você não fizer isso, daqui a pouco você está namorando com a depressão, com a ansiedade, com o estresse, com a angústia, com o pensamento acelerado, você está nervoso, você está na pressão. Querido, te fortalece em Deus. Isso é o processo do nosso crescimento, da nossa estabilidade emocional, espiritual com Deus. Paulo nos dá essa dica para a gente vencer o pecado. Não brinque com o diabo, e ele fala aqui em Efésios, capítulo 4, como é que eu me revisto do novo homem? Versículo 25, ele diz, aquele que mentia, não minta mais. É uma mudança, você para de se auto-sabotar, você adquire consciência, você nasceu de novo, Deus seja uma obra na tua vida. Ele fala mais, aquele que roubava, não roube mais. Ele diz, aqui, aquele que falava palavras ruins, só fale palavra que serve para edificação, versículo 29, as nossas palavras, elas têm um gerenciamento, uma gestão na nossa vida. Olha a geografia que você cria com as suas palavras, aquilo que sai da sua boca é profético, então cuide do que você fala. E ele diz, versículo 30, não entristeça o Espírito Santo, o Espírito Santo habita em você. Às vezes, com nossas palavras, com nossos pensamentos, nós afastamos o Espírito Santo. Por isso Davi falou assim, que as palavras da minha boca e até a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti. Que o Espírito Santo vai estar sempre habitando na sua vida. O Espírito Santo vai te dar direção, vai inspirar teu pensamento, tuas ações. Ele diz, não entristeça o Espírito Santo. E ele diz, toda amargura, ira, raiva, gritaria, blasfêmia, malícia, seja tirada de entre vós. Mas sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoou. E no versículo 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. O diabo não brinca, irmãos. Não dê lugar, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para não cair. Você está em pé hoje, você está diante de Deus. Deus te arrancou lá do lamaçal do pecado, da droga, do vício, do pecado, do adultério, da prostituição, do cigarro, seja do que for. Cuide para você não cair. Se afasta do pecado, se afasta das coisas erradas, porque Deus tem coisas maiores e melhores para a sua vida, para a sua casa, mas é um processo. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. 2 Pedro 1, 5 a 8, diz assim, Pedro fala, por isso mesmo, se empenhem para acrescentar à sua fé a virtude, e acrescentar à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas virtudes existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, você vai ser operante, você vai ser produtivo. Mas a gente vem para Deus, começa pela fé. É um degrau, é um nível. O primeiro nível é a nossa fé. Mas, conforme a gente anda com Deus, a gente tem que acrescentar mais coisas. Olha a sequência. Começa com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sem obra é morta. Mas
Depois da fé tem que vir a virtude. E virtude é postura. Virtude é comportamento. Isso que eu vou dizer para você. Talento abre porta. Mas é o comportamento que vai dizer se você vai estar sentado à mesa. Se você vai crescer na vida. Quem conhece um monte de gente talentosa? Quem conhece? E que nunca deu nada na vida. Só encrenca. Só talento. É o talento e é o esforço. Aliás, é uma grande competição do talento com o esforço, né? Na música, é a história de Mozart com Beethoven. Mozart, prodígio, 4 anos, tocava, 6 anos, já era um show. Beethoven, esforço, ficou surdo. Ele cravava os dentes no cravo, nem era piano na época, e para sentir as vibrações, né? Beethoven, que escreveu a 9ª Sinfonia, essa é a 5ª, aliás. A 9ª é Ode de Alegria, né? E a diferença é que o esforço supera o talento quando o talento não se esforça. Quem entendeu? Então, há esperança para você. Os menos talentosos aí, que nem nós, a gente compensa pelo esforço. Amém, Jesus? Mas entenda isso, só fé, daqui a pouco não é suficiente. Você precisa ter virtude, você precisa ter postura, você precisa ter comprometimento, exemplo, testemunho. Depois da virtude, conhecimento. Se aprofunda em conhecer. Olha, esse século 21, eu resumiria em 2 palavras. É o século da comunicação, a gente tem que aprender a se comunicar. E é o século do conhecimento. Quem tiver com conhecimento vai estar na frente da inovação. Então, conhecimento. Quanto mais conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, da presença do Senhor, meu Deus do céu. E depois do conhecimento, domínio próprio. Irmãos, nós não podemos mais ser manipulados nas nossas emoções. Nossas emoções têm que estar em Deus. Domínio próprio. Nós precisamos exercer o domínio próprio. Pastor, comigo escreveu, não leu, o pau comeu. Não, querido, esse era o velho homem. Isso é passado. Hoje você tem domínio próprio. Hoje você tem sabedoria, unção de Deus. Depois do domínio próprio, perseverança. A perseverança. Jesus falou assim que a vitória é daquele que permanecer. Quanta gente começa bem, termina mal. Começar todo mundo pode, mas terminar é só para os vencedores. Lá em Apocalipse 7 vezes Jesus fala, ao que vencer, é para você vencer, querido. É para ser fiel até a morte. Pastor, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Permanecer, a perseverança. E a perseverança envolve disciplina. A nossa disciplina espiritual, disciplina de servir a Deus, de meditar na palavra, de orar, de jejuar. Quem gosta de jejuar? Quem gosta? Quem jejua mesmo sem gostar? Gostando ou não gostando, é uma disciplina espiritual. Se prepara, agora novembro, dia 21, começa o nosso projeto de vida, 21 dias de jejum. Quem está dentro aí? Cadê, irmão? Vamos lá, vamos nessa. 21 dias de jejum, começa 21 de novembro, fica tranquilo que termina bem antes do Natal. Aí em janeiro, campanha das primícias, 12 dias de jejum. Fica tranquilo que é depois do dia 5 que começa, dia 6. Aí fevereiro, março, mais 40 dias. Aí já passou tudo. É jejum, é as disciplinas espirituais. Então, a perseverança, a disciplina, a piedade, a fraternidade, o amor entre os irmãos e o amor ágape. Assim, nós seremos operantes e produtivos. Assim, a gente vai ganhar almas para Jesus, a gente vai trazer a família para a igreja, a gente vai trazer gente para batizar, a gente vai cuidar de vidas, mas é um processo de crescimento. Então, nesse processo, aliado à minha fé, eu acrescento virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor de Deus na minha vida. Se nós fizermos isso, nós vamos crescer. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3 diz assim, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, e que nós devemos então deixar de lado tudo que nos embaraça, deixar de lado o pecado, e devemos correr a corrida que nos está proposta, sem desanimar, conservando os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos aperfeiçoa.
Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono, mesmo enfrentando todo o sofrimento, o ódio, mas ele não desanimou. Assim também nós, não desanime e não desista. Nós estamos cercados, irmãos, por uma nuvem de testemunhas. O céu nos observa, o inferno também nos observa, os anjos de Deus nos observam, porque há uma grande expectativa sobre cada um de nós. Cada um de nós pode ser relevante e fazer a diferença nesse mundo. Cada um de nós pode ser aquele que vai trazer muitas vidas para Cristo, aquele que vai fazer algo maravilhoso para Deus. Mas para isso, eu tenho que sair do nível que eu cheguei. Para chegar até aqui, o que eu aprendi, o que eu sabia, me trouxe até aqui. Mas dificilmente vai me levar daqui para diante, porque eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que aprender. Quem quer crescer? Quem quer amadurecer? Eu quero, irmãos. Nessa aventura maravilhosa de andar com Jesus, eu quero ver onde é que isso vai dar. Não acabou. Na verdade, não é nem o começo. Eu quero ver onde é que vai dar, porque Deus quer fazer grandes coisas através de você. Deus quer te usar. Deus quer fazer grandes coisas. Então, primeiro de tudo, é vencer o pecado. E Paulo fala então dessa transformação. Tito capítulo 2, versículo 12 a 14, ele diz: renunciando à impiedade, aos desejos mundanos, possamos viver neste mundo de maneira sóbria, justa e pia, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. É você, especial de Deus e de boas obras. Então a primeira característica de quem quer crescer é se afastar do pecado. Quem quer se afastar do pecado? Quem quer dizer hoje, Senhor, dia de ceia, Pai, me afasta de tudo que não presta. Eu não quero que nada venha embaraçar o meu caminho, mas eu quero estar no centro da Tua vontade. Agora, segunda característica, só tem 18, tá? Falei só da primeira. Amém, Jesus? Não, agora é rapidinho. Olha só, segunda, aquele que quer crescer e quer maturidade espiritual, ele tem um desejo por alimento sólido. Ele não quer ficar só na papinha. Olha, Hebreus capítulo 5, 12, diz assim: com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo o tempo que já passou, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo os rudimentos da fé. Assim vos tornaste a necessitar de leite, não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Irmãos, alimento sólido é meditar na palavra, é comer a palavra de Deus, é tempo a sós com Deus, é oração, é jejum, é intimidade com Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, Senhor. A cada dia se aprofundar na presença do Senhor. Terceiro, aquele que está no caminho da maturidade espiritual, ele não se ofende com facilidade, não se irrita com facilidade, ele tende a guardar o seu coração, tem um coração perdoador, não se magoa facilmente. Ora, se Jesus Cristo lá na cruz do Calvário foi xingado, ofendido, esbofeteado, chicoteado, agora vou ficar eu de mimimi? Ah, porque o outro falou isso. Ah, porque o ciclano falou aquilo, magoei. Não, irmão. Perdoa. Perdoa, querido. Quando você não perdoa, é igual você tomar veneno e esperar que o outro morra. Eu aprendi algo cedo na minha vida cristã, que quando você não perdoa, aquela pessoa está toda hora na sua mente, no seu coração. Você acorda pensando na pessoa, você dorme pensando na pessoa. Aí eu pensei assim, essa semana eu vou fazer 27 anos de casado. 27, né? 94? 27? 27, João? Faz a conta aí. 27 anos de casado. Aí eu pensava assim, peraí, se eu não perdoar alguém, eu vou levar essa pessoa para a cama comigo? Minha cama é só eu e minha esposa, mas ninguém. Então já perdoa e deixa para Deus, entrega para Deus. Aquele que está no caminho,
ele tem as suas emoções tratadas. Irmão, você não pode ser um cristão dodói, um cristão mimimi. Aí eu não falo com aquele, se passar eu viro a cara. Meu Deus do céu, que crente é esse? Perdoa, entrega nas mãos de Deus, não se ofenda com facilidade, não se irrita com facilidade. Não quer dizer que a gente não tenha emoção, que a gente não seja humano, mas a gente entrega para Deus, a gente descansa no Senhor. Quarto, aquele que está no caminho do crescimento espiritual, ele usa a referência do reino através da Bíblia Sagrada, dos princípios do reino de Deus. Entre a opinião dos outros e a palavra de Deus, vale a palavra de Deus. Eu prefiro obedecer a Bíblia Sagrada. Tem algumas coisas na Bíblia que eu também não entendo por que a gente tem que fazer assim. Mas eu entendo que Deus sabe muito mais do que eu. Então eu prefiro obedecer. Eu confio. É igual o filho que confia e se joga nos braços do pai. Eu obedeço, eu sou fiel. A Bíblia diz para ser fiel em tudo. Serei fiel em tudo. Vou fazer o meu esforço, fazer o meu melhor, porque Deus já gerou em mim. Aí a palavra de Deus é um prazer. Sabe, não é um fardo. Porque é o porquê você faz. Não é o quê, é o porquê, porque você ama, porque você é amado, porque você é filho, que você encontrou sua identidade, seu propósito, sua missão em Deus. Por isso diz, tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Então é um prazer servir a Deus, porque as orientações da palavra de Deus é para desviar do mal, é vida. Então, aquele que está no caminho da maturidade espiritual, ele vai pela palavra. Eu prefiro ser fiel à palavra. Eu prefiro obedecer, eu prefiro andar conforme a palavra de Deus. Mas o mundo aí diz que tem que transar com homem, com mulher, com jacaré, com crocodilo. Deixa o mundo fazer o que quiser. Eu é com a minha esposa. Quem está me entendendo? O mundo por aí diz que você tem que cheirar cocaína, heroína, maconhina. Eu fico com a palavra de Deus. Quem está me entendendo? E oramos por quem está lá nessa vida, porque um dia a gente estava lá também. A gente olha com misericórdia, ora, abençoa, não julga, mas a gente segue a palavra. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Ah, pastor, mas o fulano fala isso porque eu vou na igreja. Pode falar o que quiser. Hoje a nossa questão de aceitação já foi resolvida em Cristo. A nossa questão de pertencimento, a gente pertence a Jesus. Quantas pessoas fazendo tanta coisa errada, por causa de vícios emocionais, dependências emocionais, por causa de pertencimento. Quando você vem para Jesus, Ele te adotou. Nós clamamos, Abba, Pai. Você é filho, é filha. Deus te ama e você vive esse amor. Quinta característica, a presença do fruto do Espírito. Aquele que está no caminho da maturidade espiritual, ele vive o fruto do Espírito. Não pode passar um dia sem você pelo menos um fruto do Espírito ter na sua vida. Que é o que? Amor. Tem que ter amor na sua vida, querido. Se não tiver amor na sua vida, meu Deus do céu, vai você virar uma máquina. Tem que ter amor, tem que ter paz. Jesus disse, vos dou a paz, a minha paz vos dou. Ele já te deu a paz. Pastor, mas tem tanta tempestade, tem tanto... Sim, mas nada tira a paz do nosso coração. Tem que ter alegria. Você não pode passar um dia sem sorrir. Pastor, mas é tanta encrenca, mas o melhor motivo é no meio da encrenca você dar um baita de um sorriso. Aí o povo vai dizer, você está louco? Estou louco por Jesus. Mas está tudo ruim, glória, mas o que adianta a gente rir quando está tudo bom? A prova da nossa fé é quando as coisas estão ruins. Se alegra em Deus, é louvar, é adorar, é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, paciência. Fala para a pessoa que fala, paciência, irmão. Paciência, aí meu Deus do céu. O fruto do Espírito está na nossa vida, e eu acrescento aqui no fruto do Espírito, a humildade, aquele que está no crescimento espiritual, aquele que está crescendo em maturidade, ele não é arrogante, porque Deus resiste ao soberbo. O caminho da queda, você quer ver uma pessoa que está com os dias contados para cair, é quando você vê arrogância, prepotência, soberba. A Bíblia diz que a soberba precede, quer dizer, vem antes da queda. Você vê uma pessoa que se acha, que fala que é eu e só eu e eu, deixa para Deus que logo, logo o tombo vai ser grande. Mas Deus dá graça aos humildes, aqueles que esperam em Deus, que confiam no Senhor. Então,
É o fruto do Espírito, o desejo de servir. Quem está no caminho do amadurecimento, ama servir. Quem gosta de servir? Quem gosta de servir? Quem gosta de servir os outros? Irmãos, servir é uma das coisas mais maravilhosas desse mundo. É você servir alguém, é você fazer algo por alguém, é você suprir alguém, é você estender a mão para alguém. É uma das coisas mais maravilhosas deste mundo. Servir as pessoas, servir a sua família, se alegrar com a vitória dos outros. Quem tem essa capacidade aí? Se você não tem, peça para Deus te dar. Porque na vitória do outro está a tua vitória também. Na vitória do irmão, da irmã, está a tua vitória também. Ou comprou um carro novo, legal, vou andar de carro novo. É dele, mas é meu também, meu amigo, imagina. Quem está entendendo? Se alegre. Às vezes, irmãos, a gente fica com inveja da esposa. Meu Deus do céu. Com inveja do filho, da filha, do marido. Não, teu olhar tem que brilhar quando um irmão teu vai bem. Você quer ver a alegria de um pastor? A alegria de um pastor, de uma pastora, é ver todo mundo crescendo, prosperando. Tem luta, tem batalha, mas está indo bem, está prosperando, está orando mais, está jejuando, está buscando. É alegria. Isso são sinais de maturidade. Sexto, dependência de Deus. Sempre pede direção para Deus em tudo que vai fazer, o que deixa de fazer. Aquele que está nesse caminho, ele depende do Senhor. Ele dá crédito a Deus. Ele sabe que as bênçãos, promessas, a graça e o favor são não merecidos. Dificilmente você vai ver uma pessoa madura na fé se vangloriando. Ele acredita para Deus, é Deus. Ô pastor, mas você fez isso, você fez aquilo. Cara, eu trabalhei, me esforcei. Mas quem fez acontecer foi Deus. Que tem tanta gente que trabalha, que faz muito mais do que eu aí, e não dá nada certo. É Deus. Salmo 127, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus na tua vida. Honra, reconhece a Deus, honra o Senhor na tua vida. É Ele que te abençoa, é Ele que sustenta a tua sorte. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aquela circunstância, foi Deus. Eu fiz minha parte, mas quem deu vitória foi Deus. Dá o crédito a Deus. Eu falei de manhã, um pastor conhecido nosso, que ministra para líderes de várias igrejas, o pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Sou muito fã dele, garoto novo, mas tem um dom de mestre. E ele realiza conferências, e numa das conferências ele teve uma grande alegria. Ele trouxe vários pregadores, cantores, e toda aquela turma que ele estava treinando, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, e de várias denominações, ele ajuda todo mundo, e ensinando aquele pessoal a crescer no discipulado. E quando os preletores e cantores terminavam as preleções, ninguém ia lá no palco pedir autógrafo. Ninguém ia lá tirar selfie. E ele ficou tão feliz porque ele entendeu que a glória não é do homem, a glória é de Deus. A gente é mero instrumento nas mãos do Senhor. Que diminua eu, que Ele cresça. É Ele. Não que você não possa tirar uma foto lá um dia que vai um cantor, não é isso. Mas não tem idolatria, é Deus. Paulo disse que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele dizia o menor em Cristo. É a graça, é o favor de Deus nas nossas vidas. E por fim, aquele que está no caminho da maturidade espiritual, ele entende e ele passa pelos testes, pelas provas, pelas dificuldades da vida. Ele entende que Deus nos conduz em triunfo, amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amém? Posso todas as coisas do Senhor que me fortalece, amém? Mas tem vale, tem deserto, tem noite escura, tem dia mau, tem dificuldade, tem muralha, mas nenhuma muralha vai nos parar, nenhuma dificuldade vai nos afastar de Deus, nenhuma luta, nem tudo na nossa vida dá certo. Tem batalhas, tem dificuldades, tem situações, tem desertos, mas mesmo no meio da tempestade, o Senhor está conosco. Não quer dizer que não tenha luta, batalha, quer dizer que Deus, o Senhor Jesus está no barco. Amém? Curve a sua cabeça, por favor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que vem para nos sarar, nos renovar, nos fortalecer, nos aperfeiçoar. Pai, nós vamos participar da ceia do Senhor. E a tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo.
Nós agora, Senhor, mediante a Tua palavra, que é um espelho para as nossas vidas, nós nos examinamos, Pai. Passamos a limpo toda a nossa vida. Pedimos, Senhor, o Teu perdão. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados. Quantas vezes erramos por omissão, por negligência, por arrogância, prepotência, por indiferença. Perdoa, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a nos afastar do pecado. Ajuda-nos a melhorar a cada dia termos mais intimidade contigo, sermos mais dependentes de Ti, Senhor. Oh, Pai, queremos descansar em Ti, fazer sim a nossa parte, trabalhar, fazer aquilo que nos compete, mas crendo que o Senhor está no controle, o Senhor é soberano, a nossa vida é Tua, Pai. Oh, Espírito Santo, que possamos participar da ceia, Pai, não por nossos méritos, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário, e que ao participar tenhamos comunhão contigo, comunhão uns com os outros, que sejamos renovados, fortalecidos, sejamos fortalecidos, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua unção. Espírito Santo de Deus, flui através de nós, Pai, flui através das nossas vidas. Nós oramos agora, meu Deus, consagrando a partícula de pão, consagrando, meu Deus, o suco da uva, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Pai, nós não éramos dignos, Senhor, o nosso caminho era da morte, do inferno, mas o Senhor enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos redimir, Pai. Oh, meu Deus, nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, Senhor, por Teu amor, que possamos viver, meu Deus, este mundo de maneira digna do Teu Evangelho, da Tua Palavra, proclamando o Teu amor, a Tua salvação. Usa-nos por Ti, para ganhar almas, para cuidar de vidas, para estabelecer o Teu reino, que sejamos nós a Tua obra aqui nesta terra, Pai. Trabalha em nós, Pai, a cada dia, glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Assim consagramos, meu Deus, os elementos, que ao ingerir Tua igreja receba vida, e que um dia lá na glória possamos participar com o Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.